Muito bem, muito bom dia, muito obrigado a todos. O PSD decidiu apresentar um pedido de fiscalização sucessiva e abstrata da constitucionalidade dos diplomas do regime, quer a lei da autorização, quer o diploma autorizado, do regime especial de expropriações e constituição de servidões para os investimentos a realizar no âmbito do Programa de Estabilização Económica e Social. A ideia, segundo o Governo, era introduzir a simplicidade e a celeridade da tramitação de procedimentos. A nosso ver, isto conseguiu-se de forma tão conseguida, ou pelo menos o Governo teve uma forma tão conseguida de o fazer, que, na nossa modesta opinião, julgo que se introduz normas de constitucionalidade muito duvidosa. Elimina-se a fase de uma aquisição por via de direito privado, elimina-se a notificação da autorização da posse administrativa aos interessados e até o direito de contraditório dos expropriados. E também não se foi mais longe, porque, entretanto, por imposição do Presidente da República, o Governo viu-se obrigado a fixar um termo deste regime jurídico até 31 de dezembro de 2022. O procedimento também é demasiado célere, é tão célere como o Governo desejaria, que é tão célere que acaba por considerar automaticamente, por mero efeito da lei, as expropriações de utilidade pública com caráter de urgência, concretiza a própria declaração com a aprovação de uma planta do local ou um mapa com as indicações das áreas que são a expropriar, que agora até, para evitar arbitrariedade por imposição do Presidente da República, também agora é mitigada com a introdução de um dever de fundamentação do direito de reversão e do dever de fundamentação que está no Código das Expropriações. Também confere à entidade expropriante a posse administrativa imediata com a publicação da declaração de utilidade pública. Eu peço desculpa, são matérias um bocadinho mais técnicas, mas naturalmente estou a tentar, no fundo, torná-las um bocadinho mais compreensíveis, mas são de facto a matéria do pedido. Também, como dizia, quanto à concretização das servições administrativas, passa-se exatamente a mesma coisa, porque bastará a mera identificação da largura e do comprimento da faixa de servidão de imóveis que servirão a onerar para, efetivamente, se concretizar estas expropriações. Nós achamos que isto até acaba por ter um certo preconceito ideológico, mas o Governo, na verdade, acho que se escapou um pequeno pormenor, que era conformar este regime com os princípios do Estado de Direito e, sobretudo, com a Constituição. Acaba por ser tudo tão fácil, que mesmo difícil é nós conseguirmos compreender como é que foi aprovado pelo Governo o Decreto-Lei 15/2021, de 23 de fevereiro. Este diploma teve como única preocupação o interesse do Estado em tornar célere o caráter de urgência das expropriações, propósitos que, a nosso ver, violam de forma grave o interesse dos expropriados e o direito da propriedade privada que está plasmado no artigo 62 da Constituição. De acordo com a atual jurisprudência, a tutela constitucional do direito de propriedade não é incompatível com a sua compressão, desde que estas restrições se mostrem proporcionais, o que não é o caso, em relação ao fim da utilidade pública em vista. E deste modo, e no caso concreto, também fere o princípio da proporcionalidade consagrado no artigo 18, número 2 da Constituição. Este regime especial também acaba por excluir a aquisição de bens por via de direito privado, porque, no fundo, evita a negociação particular prévia a uma expropriação e impede que os expropriados exerçam o contraditório, porque é uma decisão quase unilateral de expropriar, que só pode ser impugnada em sede contencioso administrativo, na maior parte dos casos, com prejuízos graves para os interessados, nomeadamente quanto ao justo valor dos bens. Como a declaração de utilidade pública é publicada com a planta aprovada ou com um mapa de áreas e a lista de proprietários, estes expropriados não têm como defender-se da arbitrariedade e desproporcionalidade das decisões, porque permanecem em desconhecimento de causa até aquele momento. Isto é, uma espécie de facto consumado que só permite o recurso aos tribunais. Não se compreende, a nosso ver, esta restrição injustificada do direito de propriedade privada, nem a forma manifestamente desproporcionada como o Governo pretende fazer prevalecer a própria noção de interesse público. Expropriar ou constituir servidões é, de per si, um ato excepcional e urgente que já está no Código das Expropriações. Por isso, nós não compreendemos que o Governo pretenda criar um regime que estabelece uma exceção à exceção de expropriar e que confira prioridade à urgência de tomar posse, ainda por cima, à margem daquilo que está disposto no próprio
Código das Expropriações, por não respeitar nem os direitos dos expropriados, nem observar os princípios da legalidade, da justiça, proporcionalidade, imparcialidade e boa-fé. É verdade que foram introduzidos algumas alterações a posterior da discussão do diploma na Assembleia da República, mas o diploma continua a suscitar várias reservas de caráter constitucional, até porque num Estado de Direito não pode valer tudo e a pandemia não justifica tudo, sobretudo quando está em causa a proteção da confiança dos cidadãos e a segurança jurídica dos seus próprios negócios. Como antes fizemos, queremos reafirmar aqui não estar nem uma, nem duas, mas 3 vezes contra este regime jurídico. Contra uma espécie de confisco, contra uma perigosa arbitrariedade e contra esta negação do próprio Estado de Direito. Por isso, como subsistem várias reservas de constitucionalidade, quero dizer que elas até já tinham sido indiciadas na audição de entidades externas, nomeadamente o Conselho Superior do Ministério Público e a própria Ordem dos Advogados, com muito maior incidência, o PSD irá formalizar um pedido de fiscalização sucessiva abstrata da constitucionalidade, requerendo que o Tribunal Constitucional venha a decretar com força obrigatória e geral a inconstitucionalidade de um conjunto de normas da lei de autorização e também do diploma autorizado relativamente a este regime jurídico que é transitório e excepcional. É importante estas 2 palavras porque parece que o Governo até disso provavelmente se esqueceu. Muito obrigado, agora ficaria à disposição dos senhores jornalistas. Sim, eu só dizer-vos, já agora, em dois blocos, o seguinte: o diploma, depois da discussão e promulgação, teve 2 alterações, 2 impostas pelo Sr. Presidente da República, que foi a fundamentação da declaração de utilidade pública, que era gravíssimo não existir, e a vigência do regime até 31 de dezembro de 2022. E teve 2, por iniciativa do próprio Governo, que, mesmo numa tentativa de aclarar estas reservas, não adiantaram muito mais. É a notificação de um facto consumado aos expropriados, que é nós decidimos expropriar, e a inclusão do direito de reversão, que é aquilo que já está no Código de Expropriações. Se, ao fim de 2 anos, após a adjudicação ou após uma expropriação, o bem expropriado não for aplicado para o fim em vista, reverte novamente à situação inicial. Ou se as finalidades da própria expropriação também não forem concretizadas, acontecerá isso. Portanto, aquilo que estamos preocupados é que um cidadão pode estar em casa e a sua Câmara Municipal pode, em tese, estar a imaginar expropriar um terreno daquele cidadão que está no sofá a ver televisão e chegar-lhe uma notificação a dizer: nós vamos fazer 1 hectare no seu terreno, vamos expropriar-lhe X metros quadrados do seu terreno, isto custa X, o senhor vai ser indemnizado em X e isto é facto consumado. E o cidadão vai ver-se forçado e obrigado, com esse facto consumado, só tem uma via, que é o recurso ao Tribunal, ao Tribunal Administrativo e ao Contencioso Administrativo, com todas as incongruências que naturalmente dependerão daqui, nomeadamente quanto ao justo valor da expropriação, quanto à discussão prévia e quanto naturalmente à falha grave do exercício de contraditório relativamente a esta matéria. Já agora, para precisar um bocadinho aquilo que... Torna mais rápido, mas as garantias de defesa do direito de propriedade privada e tudo isto que eu acabei de dizer estão completamente em causa e estão violadas de forma grave. Nós entendemos que, como lhe digo, quer o princípio da proporcionalidade, quer o direito de propriedade privada, que estão consagradas na Constituição, na nossa opinião, estão violadas. Aliás, o pedido ao Tribunal Constitucional é exatamente nesse sentido. Mesmo tratando-se de um regime excepcional e transitório, achamos que o Governo não pode ir tão longe, porque nós estamos a falar de expropriações ou de servidões que já, de per si, no nosso direito, já são atos urgentes e que, eventualmente, têm além de atos urgentes, são atos com celeridade, isto é, já são uma exceção à regra. Mas isso tem que defender, por exemplo, no momento prévio, a negociação privada entre o Estado e o próprio particular, que poderia muitas vezes salvaguardar, como salvaguarda,
a aquisição por via negocial de uma parcela de terreno, etc. Depois, por outro lado, é importante aqui dizer-vos, já agora que estamos a falar nisso, que nós até achamos que deixar para o despacho de um membro do Governo da respectiva área de atividade determinar de forma tão ampla quais são os investimentos, as infraestruturas, as obras que eventualmente caberão nesta urgência, há uma discricionariedade tão grande que nós também achamos que poderá estar em causa o artigo 112, número 5 da Constituição, porque este despacho, que é um ato de outra natureza jurídica, acabará por, neste caso, contrariar aquilo que é a lei e pode, eventualmente, até criar uma eficácia externa e interpretar, integrar, modificar, suspender e até revogar algumas das normas que estão no próprio Código das Expropriações. E, portanto, eu acho que isto foi uma discussão que diz muito ao cidadão comum, mas que passou completamente ao lado na discussão, uma discussão que veio desde setembro e que desde a generalidade, desde a discussão na generalidade até à votação final, como digo, sofreu várias cambiantes, mas que subsistem muitas reservas sobre a constitucionalidade destas normas.